Bem, queridos irmãos, essa semana toda, quem acompanha a- tudo que é feito na Igreja Evangélica da Paz, tem percebido uma linha muito comum que tem se falado. E a palavra é escolhas. Escolhas. E é sobre escolha que irei falar essa manhã. Vai ser uma conversa do meu jeito, simples, procurando que vocês tenham a prática na vida cristã. E a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Então, a mensagem que eu escolhi, que o Espírito Santo influenciou, está lá em Josué, capítulo 24, dos versículos 14 a 15. Se você tem sua Bíblia em casa, tem tempo agora de abri-la. E vamos lá. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com base nessa palavra, eu vou discorrer com vocês, no livro de Gênesis, várias escolhas que foram feitas. E nós vamos estar conversando nessa manhã sobre essas escolhas. E vocês vão estar vendo as consequências de cada uma dessas escolhas. Começando lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, onde diz: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Qual foi a escolha feita aqui por Eva? E depois deu a Adão? Foi a desobediência. Deus já havia falado para ela: você pode comer tudo. Adão também. Você pode comer de toda a árvore que existe nesse jardim. Mas dessa aqui não. Era muita coisa. Só uma não podia. E justamente essa, sob influência de Satanás, ela deu ouvido a Satanás. Por que ela não deu ouvidos a Deus? Ela preferiu, ela fez uma escolha. Ao invés de ouvir a Deus, ela ouviu a Satanás, que estava travestido de serpente. Foi uma escolha. Assim como quando Adão pegou do fruto que ela já havia comido e comeu também, ele fez uma escolha. Ele sabia da ordem de Deus. Ela chegou mostrando: olha, não me aconteceu nada. E ele escolheu ouvir a sua mulher ao invés de ouvir a Deus. E escolheu seguir o conselho da sua mulher ao invés de se posicionar como líder que ele era, como cabeça. Ele foi criado primeiro. A mulher veio por consequência. Então, ele tinha a responsabilidade sobre aquela dupla, sobre aquele casal.
sobre aquele jardim, porque Deus tinha colocado ele para cuidar de tudo aquilo. Então, ele fez uma escolha. Ele preferiu ouvir a mulher do que ouvir a Deus. E a consequência nós sabemos. O pecado entrou no mundo e tudo começou a se dissolver, a ficar muito difícil. Escolha. Escolheu desobedecer. Agora, em sequência a isso, nós vamos lá para Gênesis 4. Fiquem com as suas Bíblias abertas, hein? Hoje vamos usar bastante. Gênesis 4, versículos 7 e 8. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. No primeiro versículo, é Deus falando para Caim por que ele estava triste, por que seu semblante está descaído, porque eu não aceitei a sua oferta, mas aceitei a do seu irmão. Se você fizer o que é certo, vai lá, vê por que eu não aceitei. Volta atrás, verifica o que você poderia ter feito de melhor para se igualar à oferta do seu irmão. Mas não, ele fez uma escolha. Deus falou para ele: se você ficar desse jeito, o pecado já está na tua porta. Deus estava enxergando o coração dele. Vai ser sobre ti o seu desejo, a sua vontade vai se sobrepor. Mas você tem que dominar o seu desejo. Olha aí a dica de Deus. Ele estava sendo orientado. Deus vai nos orientando, vai mostrando. Ele quer que a gente se corrija. Mas a escolha dele foi novamente como a dos seus pais. Não ouviu a voz de Deus. E deixou-se levar pelo seu desejo, aquele desejo de rancor, de ódio, de inveja. Por que ele e não eu? E ali, a escolha que ele fez foi de assassinar seu irmão. O primeiro assassinato estava ali, por uma escolha dele. Ele teve chance, ele teve orientação, mas ele escolheu o erro. Novamente não ouviu a Deus. Agora nós vamos para Gênesis 6, no versículo 9, parte B. Noé andava com Deus. Ufa! 2 desobediências e aqui vem um refrigério. Noé andava com Deus. Noé escolheu andar com Deus. E essa escolha de andar com Deus fez com que Noé obedecesse, entendesse o coração de Deus, entendesse o que Deus tinha planejado. Ele o ouvia. Quem anda com uma pessoa vai conversando, vai vendo o jeitinho, vai se relacionando. E ali, aquele andar com uma pessoa, caminhar junto, estar sempre próximo, foi fazendo com que cada um conhecesse o outro. E aquela intimidade foi fazendo com que Noé obedecesse. E a cada dia, Deus ia revelando um pouquinho da sua vontade,
ia fortalecendo, quantas vezes Noé foi zombado fazendo aquilo que Deus tinha pedido para ele, falado, orientado fazer para salvação, porque haveria uma punição, um dilúvio viria. Muita água, muita chuva, num lugar onde ainda não tinha chovido. A terra não conhecia a chuva. Vinha um vaporzinho, uma garoazinha que umedecia a terra, a planta ficava fazendo a sua fotossíntese através daquele vaporzinho. Mas naquele dia determinado, fonte de água da terra e chuva do céu veio de uma vez e destruiu a raça humana, exceto Noé e sua família. Porque Noé escolheu andar com Deus, ele orientou as pessoas ao redor e todos tiveram chance de escolha. Os únicos que escolheram entrar na arca foram Noé e sua família. Ele ficou falando o tempo todo, mas as pessoas tiveram escolha. E quem escolheu entrar na arca teve vida, sobreviveu. Agora vamos lá. Aqui, em Gênesis 7:5, tá. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Então tá aqui a escolha que ele fez, escolheu cumprir tudo o que Deus ordenara. Agora vamos para uma outra personagem. Em Gênesis 12, versículo 14. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Aqui nós vemos que a escolha de Abrão, porque ele ainda não era Abraão, ele ainda era Abrão. O acréscimo veio depois da promessa de Deus que ele seria pai de uma grande multidão. Então Abrão, ele confiou. A escolha que ele teve é de confiar. Ele confiou em Deus. E então, o que acontece? Com essa escolha, vem a obediência. Confiou e obedeceu, e fez tudo o que Deus tinha dito. Sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mandar. Então, lá foi ele. E junto foi seu sobrinho Ló. Certo? Só que tem um porém. Ló, assim Abrão obedeceu. Ló escolheu ir com seu tio. Foi uma escolha também, uma boa escolha, né? Que Ló fez. Só que com essa escolha de Ló, de ir junto com seu tio, a terra estranha, ali ele levou tudo que era dele. Ló, ele foi junto e o seu rebanho, durante esse percurso, onde Deus ia orientando Abrão a seguir, o rebanho foi crescendo, dos dois, tanto do tio quanto do sobrinho. E chegou a um ponto em que não dava mais para ficar no mesmo pasto. O pasto não era suficiente para dois rebanhos. E começou a ter uma briguinha entre os funcionários. Os servos de Abrão brigando com os servos de Ló por causa do mesmo pasto, que era insuficiente para os dois. E aí vai. Então vamos lá para Gênesis 13, do versículo 9 ao 10. Abrão falando para Ló: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita.
E se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Qual foi a escolha de Ló? Quando houve essa conversa entre o tio para resolver um grave problema de relacionamento, seu tio falou: escolhe, aonde você quer ir? E Ló escolheu a aparência. Olhou para um lado, olhou para o outro, e ele foi pelo que era mais bonito, pelo que era mais fácil, pelo que era mais agradável aos olhos. Ele viu aquela campina bonita, onde chovia, onde tinha uma grama verdinha. Ele não queria ter trabalho com a terra. Ele queria algo imediato. Ele queria o que aparentava beleza. Só que essa escolha trouxe muito problema para ele. A aparência, muitas vezes, nos leva a fazer escolhas que no futuro vão nos trazer prejuízo. E foi o que aconteceu com Ló. Como fala aqui no versículo 10, tudo isso era bonito antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Aquela terra ficou terrivelmente destruída. E Ló quase foi destruído por ter feito uma escolha pela aparência, pelo que era bonito, pelo que era viçoso. E aí, vamos lá. Tem a mulher de Ló. Quando a mulher de Ló foi chamada a sair de Sodoma e Gomorra para ser salva, porque Deus já havia mandado anjos lá na casa de Ló para avisar: essas duas cidades serão destruídas, saiam da cidade para que vocês não sejam destruídos juntos. Houve uma escolha. Ou você sai para ter vida, salvação, ou você fica e será destruído. Ló demorou para fazer essa escolha. Tanto que os anjos pegaram eles pelas mãos e praticamente puxaram eles. Eles tinham uma posição muito boa na cidade. A mulher de Ló tinha status. Ela devia ser, assim, uma mulher de muita influência ali. Ela devia ir ao shopping na época, né? As lojas, as feiras. Ela tinha uma vida considerada boa no padrão do mundo. E ali você vê naquela situação, está sendo avisado, vocês vão ser destruídos junto com a cidade. Saiam. Mas a escolha deles estava pendendo para a cidade. Mas Deus queria salvar. Ló era um homem justo. Ele demorou para fazer essa escolha e ele praticamente não fez, foi puxado pelos anjos. Ali, a família toda sendo retirada dali, mas o coração da mulher de Ló estava na cidade. Ela estava ali com o coração dolorido. O status que ela tinha estava sendo perdido. Ela olhou para trás, transformou numa estátua de sal. Ló e suas duas filhas não olharam para trás, seguiram, escolheram obedecer àquilo que os anjos estavam trazendo da mensagem de Deus para eles.
Mas a mulher de Ló estava dividida. E ela escolheu desobedecer uma ordem que era não olhe para trás. Ela olhou, porque o coração dela estava ali. E ali ela ficou. Ela ficou paralisada. Ela morreu por sua escolha. Agora vamos voltar um pouquinho em Gênesis 16, versículo 2. Aqui fala sobre Sarai e Abrão. Seus nomes ainda não haviam sido modificados. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Aqui, a escolha que foi feita foi escolher um mau conselho. Aqui teve um mau conselho. Deus já havia falado para Abrão que ele teria uma descendência enorme, que não daria para se contar, assim como não dá para se contar as estrelas no céu, nem os grãos de areia na praia. Seria assim a sua descendência. E Abrão via o tempo passando, a sua esposa envelhecendo, e ela, desesperada, não confiou na promessa de Deus e quis dar um jeitinho. Já que não vou ter filhos, eu vou dar minha serva. E ela aconselhou seu marido. Seu marido, ao invés de ir a Deus para saber se aquele conselho era da parte dele, não, ele preferiu ouvir a voz da sua esposa. Vocês lembram lá de Adão? Ouviu a voz da mulher. Abrão era o cabeça da casa, o líder espiritual da sua família. A função do líder espiritual é fazer como Noé fez, andar com Deus, falar com Deus. E quando você fala com Deus e anda com Deus, Deus diz para você: vai por este caminho, não vai por este. Ele vai mostrando. Se você não ouvir a voz de Deus, eu digo para você que você pode ouvir a sua palavra. A Bíblia que nos é dada hoje em dia é a voz de Deus. É a revelação de Deus para toda a humanidade. E você vai sentindo isso através da paz. Foi falado no começo do programa: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Você quer saber a vontade de Deus? A paz que excede a todo entendimento, ela vai estar em você, naquilo que você for, que você escolheu. Se você sentir paz, se você orou a Deus, se você pediu sua orientação, siga aquilo. Se te incomodar, volta atrás, espera, reavalia e vai. É dia a dia. Quando Noé estava construindo a arca, dia a dia Deus ia se revelando a ele. Não é miojo, não é 3 minutos. É dia a dia, você vida que você vai caminhando com Deus. E assim você vai ouvir a voz dele. Ele vai te revelando a cada dia coisas grandes ou coisas pequenas, escolhas grandes ou escolhas pequenas. Tudo aos pés do Senhor. E aqui, Abrão não quis ouvir, preferiu ouvir a voz da sua esposa. E nós sabemos as consequências. 2 povos, até os dias de hoje, existe problema.
Israel e os palestinos, dois povos, filhos do mesmo pai, inimigos. Ismael deu origem aos árabes. E Isaque, o filho da promessa, o filho que veio da sua esposa Sara, mesmo na velhice, ele deu origem ao povo de Israel. Então vocês vejam as consequências de um mau conselho. E nós temos até hoje as brigas e confusões geradas aqui, por essa situação. Escolha. Ele escolheu assim. Agora vamos lá em Gênesis 24, 58. Gênesis 24, 58. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? E ela respondeu: Irei. Aqui é uma escolha muito séria. Com quem irei me casar? Uma escolha importante. E essa moça, Rebeca, ela era prima de segundo grau do seu noivo. Então, a Rebeca, ela estava numa outra terra, longe de Isaac, e o pai mandou um servo buscar uma noiva para Jacó. Ela pega, perdão, gente, para Isaac. Então ele manda que um servo ir buscar uma noiva. Ele não queria que seu filho casasse com as filhas daquela terra onde ele estava morando, porque não era do agrado de Deus. Não tinham os mesmos costumes, não tinham o mesmo jeito, a mesma criação. Então ele pediu para o seu servo, Eliezer, buscar uma noiva para ele, da sua parentela, uma pessoa com os mesmos costumes que ele, que é da sua família. E lá foi esse servo, e esse servo, para atender ao pedido do seu senhor, ele ora a Deus: Senhor, me orienta, como eu vou fazer essa função tão difícil? Como é que eu vou chegar num lugar estranho e descobrir quem é a pessoa ideal? Aí ele fez um tratado com Deus. A moça que me oferecer água e oferecer água para os meus animais, essa é a que o Senhor tem apontado. E ele foi para um poço, e a Rebeca, ele pediu água, ela ofereceu água para ele, fez tudo conforme ele tinha combinado com Deus. Esse servo também andava com Deus. E lá veio a Rebeca. Só que imagine, você ir casar, ficar noiva de um homem que você não conhece, não sabe. Só que essa moça, ela ouviu tudo. Ela viu que aquilo era de Deus. E então ela pega e faz uma escolha. Porque foram perguntar para ela: você quer ir? Você vai com ele? E ela faz a escolha: eu irei. Ela percebeu que aquilo era de Deus. Ela confiou a sua vida naquilo. Então, muitas vezes, quando nós vamos escolher uma pessoa para viver a vida conosco, nós temos que ver qual é o comportamento dele ou dela. No trabalho, em casa com seus pais, fora com os amigos, com você. Porque existem pessoas que são excelentes profissionais, mas não são bons maridos. Existem pessoas que são excelentes maridos, mas não são bons profissionais, o que não dá garantia de sustento para sua família.
Existem pessoas boas, mas preguiçosas. Existem pessoas que são excelentes profissionais, mas não são bons filhos. Maltratam seus pais, ofendem sua mãe. Então você veja que as coisas, você tem que perceber quem a pessoa é em todas essas áreas. Porque você pode se enganar. Às vezes você vê uma pessoa excelente numa área e péssima em outra. E um bom marido, ele é um bom filho, ele é um bom profissional, ele é uma pessoa idônea, uma pessoa correta, uma pessoa que não mente, uma pessoa que honra seus compromissos. Então, são várias áreas que você tem que ver. E isso na parte natural. Vendo tudo isso, a pessoa te agrada em todas essas áreas, você vai perguntar para Deus, é essa pessoa? Ou como muitos cristãos fazem antes, oram a Deus e Deus mostra a pessoa. Mas mesmo Deus mostrando, você vai verificar tudo isso. Você vai fazer como lá o povo de Bereia. Você vai confirmando e você vai orando, porque aquela pessoa também tem escolha. Aquela pessoa também pode escolher mudar, não querer fazer a vontade de Deus. Então, a nossa vida conjugal é um constante andar com Deus. Vigiai e orai. Vigiai e orai. As pessoas têm escolhas. E vocês têm que estar sempre debaixo da vontade de Deus. Quando você se une a outra, é um constante cuidado. Uma plantação que não é cuidada, que não é regada, ela seca e morre. Então existem pessoas, foi apontada por Deus e esquece, já peguei a minha plantação, já cresceu, agora deixa ao léu. Não, você vai ter que cuidar. Você vai ter que manter aquela terra úmida, aquela planta bem cuidada para gerar frutos. Então muito cuidado. Não pense assim, houve uma escolha e acabou. Não. Tem um dia a dia, um andar com Deus ali, para que tudo dê certo. Agora vamos lá. Rebeca se deu bem, fez uma boa escolha, era o que Deus queria para a vida dela. Agora vamos para Gênesis 25, de 33 a 34. Gênesis 25, de 33 a 34. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aqui nós vamos falar sobre Esaú. Ele escolheu, ele era o filho mais velho. Apesar de eles serem gêmeos, ele nasceu primeiro. Ele era o primogênito e tinha o direito a ter mais coisas que o seu irmão. Ele tinha um status por causa da sua primogenitura. Então, quando seu pai morresse, ele teria a maior parte da herança. Era direito do primogênito. Só que Esaú, ele estava no campo, de certo não pegou nada, não caçou nada, ele era um caçador, enquanto Jacó era um homem do campo, de ficar mais caseiro, cuidava do gado. E aí o que aconteceu? Esaú chegou morrendo de fome, não pegou nada. E aí ele encontra Jacó
fazendo um guisado de lentilhas, tinha um pãozinho que a mãe tinha feito. E aí Esaú fala, me dá essa lentilha aí, eu tô morrendo de fome, eu vou morrer de fome. Se eu não comer, eu vou desmaiar aqui. Deve ter feito um escândalo, né? Aí Jacó vendo aquilo, falou assim, tá, então eu vendo isso para você, não te dou, eu vendo. Me dá a tua primogenitura e o direito e você come. Não é que Esaú trocou o seu direito. A palavra era muito importante. Era um compromisso que ele estava dando. Ele desprezou uma coisa tão importante como a primogenitura em troca de um prato de lentilha. Que escolha mal feita foi essa? Quantas pessoas escolhem as lentilhas do mundo ao invés de ficarem na presença de Deus, as riquezas espirituais que Deus nos dá? Essa foi uma péssima escolha de Esaú. Ele desprezou a sua primogenitura. E, passado isso, quem conhece as escrituras sabe que depois houve um engodo, né? A mãe travestiu Jacó como se fosse Esaú, pôs pelos, porque Esaú era peludo e Jacó não tinha muitos pelos. Colocou pele de animais para enganar o pai, que estava velho e cego. Mas ele não estava surdo. Ele percebeu a voz, pediu para chegar. A mãe colocou pelos em volta do pescoço e dos braços de Jacó e colocou as roupas de Esaú. Então o cheiro, a pele, tudo enganando. Mas o pai percebeu, a voz não é do meu filho, mas o cheiro e os pelos são. E ele deu a bênção da primogenitura para Jacó. Que por direito, né, de troca era dele. Mas houve um engano, houve uma falsidade ali para conseguir aquele direito. E aí, quando o irmão descobre todo o engano, a mãe mandou Jacó fugir do irmão, ir para uma terra de um parente dela. E o irmão, quando soube, quis matar. Esaú, quando descobriu, quis matar Jacó. O ódio era enorme. Mas, o que aconteceu? Por causa daquele desprezo, ali atrás, ele não tinha nem direito perante Deus, Deus viu o que ele fez, a ação do coração dele. Então, o que aconteceu? Esaú já vinha fazendo escolhas erradas. Ele escolheu trocar sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele escolheu casar com as mulheres da terra, mulheres idólatras. A boa escolha num casamento tem isso. Se você escolhe bem, os seus filhos serão bem criados. Agora, se você escolhe mal, os seus filhos serão mal criados. Os filhos de Esaú estavam crescendo no meio da idolatria, porque as suas mães eram idólatras. Dentro da casa dele devia ter ídolos, mesmo que não fosse a vontade dele, eu não sei, mas as mulheres esconderiam. Então, seu pai vendo aquilo, estava triste. Sua mãe, então, ficava muito triste. E aí o que acontece? Jacó foi para a terra de um parente da mãe dele. E lá ele escolhe uma esposa dali, uma boa esposa, que adorava a Deus. Então vamos lá. Vocês perceberam tudo que... Uma coisa leva a outra. Vocês estão percebendo? Uma coisa vai levando a outra. Esaú estava com muito ódio do seu irmão Jacó. Só que agora nós vamos ler Gênesis 33, versículo 4. Vamos lá. Um pouquinho mais adiante. Gênesis 33, versículo 4.
Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Ué, mas não estava com ódio? Aí que está. Jacó, ele sabia o que tinha feito. Ele, ao encontrar, depois de muitos anos se passaram, ele volta com as suas esposas, volta com seus filhos, com muito gado, muito rebanho, que ele trabalhou para conquistar aquilo. Ele volta como um homem de negócios, como uma pessoa abastada. Mas ele sabia o que tinha feito para o irmão e que o irmão devia estar com ódio. Deus dá uma estratégia para Jacó. Jacó vai mandando presentes. Ele divide o seu rebanho e vai dando presentes. Então chega um servo. Ei, o que é isso? Ah, é um presente do seu irmão. Aí Esaú vendo aquilo, né? Daqui a pouco vem uma outra turma com mais gado. O que é isso? De onde vocês vêm? Ah, é um presente do seu irmão. A estratégia que Deus deu foi de ir abrandando o coração de Esaú. Quando ele se aproxima, aquela forma, aquela técnica, digamos assim, de ir abrandando o coração dele, quando Esaú encontra Jacó, ele perdoa. A escolha que houve aqui entre Esaú e Jacó foi a escolha do perdão. Mesmo que alguém tenha feito algo muito grave para você, escolha perdoar. O perdão cobre uma multidão de pecados. Escolha perdoar. E foi isso que aconteceu. Houve perdão, houve reconciliação. Agora vamos a uma outra escolha. Gênesis 34, de 1 a 2. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Essa escolha aqui de Diná, ela escolheu as más companhias. Ela estava numa família que servia a Deus. Mas ela escolheu ir passear com as filhas daquela terra estranha, daquela terra onde havia idolatria. Ela escolheu andar com meninas que não tinham os mesmos princípios do povo de Deus, do povo escolhido. Deus escolheu Abrão na sua terra, que depois se transformou em Abraão, e dali, com sua esposa Sara, ele formou uma nação. E Diná, vindo desta nação que Deus escolheu para ser o povo dele, para se revelar na terra, ela escolheu andar com más companhias. E, por consequência, ela escolheu arrumar um namoradinho ali da terra. O rapaz viu que ela era uma moça bonita, se encantou por ela, e eles não quiseram fazer conforme era certo. O certo é, você conhece uma pessoa, você anda com essa pessoa como amigos, vai vendo o seu comportamento, o seu jeito, sua forma de ser, aquilo que nós falamos, se é um bom filho, se é um bom profissional, se é um bom amigo na roda dos amigos. Andou com essa pessoa, viu, tudo agradou, vai pedir para os pais em namoro, depois vem o noivado,
o noivado, um noivado não muito longo, só o período para você conquistar coisas, uma casa, um bom emprego que sustente a família, a preparação e depois o casamento. Diná e este jovem, eles pularam todas essas etapas. Então, o que acontece? Vergonha. Ali a palavra diz, ele a humilhou. Humilhação. Então, ela fez uma escolha. Ela escolheu andar com más companhias. Foram uma má influência. E dali para um ato trouxe vergonha para ela e para toda a sua família. E você lendo adiante, você vai ver que trouxe consequências gravíssimas. Mortes aconteceram por causa dessa escolha. Então, escolhas. Tem em Gênesis 39, que nós não vamos ler, porque é todo o capítulo, fala de José. Ali, José, que foi vendido pelos seus irmãos por inveja, por ciúmes, quando ele foi vendido lá, foi parar no Egito. Lá ele foi comprado no mercado de escravos pelo Potifar. Potifar o levou para sua casa, ele começou a ser mordomo daquela casa. E a esposa de Potifar, vendo que ele era um jovem bem bonito, quis trair o seu marido com ele. E ele disse não. A escolha de José foi dizer não ao pecado. E quando ele fez o que era certo, aconteceram tantas coisas ruins para ele, mesmo ele fazendo certo. O que eu tenho para dizer para vocês é que neste mundo, como diz a palavra, a gente tem que ser luz. Mesmo sendo luz, você vai sofrer, porque onde a luz está, aparece o erro. Então, José, ele fez uma escolha. Ele escolheu fazer o que é certo, mas mesmo assim, ele sofreu. No final, a gente vê que ele vai ser, depois, tudo aparece, fica às claras, e ele se torna governador do Egito. Todas essas escolhas que vocês viram, várias escolhas, umas trouxeram benefícios e outras trouxeram problemas. Jesus também fez uma escolha. Lá no Getsêmani, ele pediu para o Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era muito sofrimento, era muita dor. Não física só. Ele estava carregando os pecados de toda a humanidade em todos os tempos. Depois ele sabia que ele carregando aqueles pecados, o Pai não poderia estar junto dele. Porque Deus é santo. Deus não pode estar onde está o pecado. Essa escolha muito difícil de Jesus nos trouxe salvação. Ele escolheu morrer, sofrer, tudo que sofreu. Ele fez uma escolha. Ele já fez essa escolha. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois ele subiu aos céus. Vários dias depois o Espírito Santo veio. Por causa da escolha de Jesus, nós temos salvação. Qual é a sua escolha? Jesus já fez a dele, já cumpriu tudo o que o Pai tinha determinado. Ele escolheu obedecer ao Pai. Ele suportou tudo. E agora nós temos escolha. Ou escolhemos estar junto de Deus, aceitando o sacrifício de Jesus, cujo sangue nos cobre de todo pecado. Deus não enxerga mais
os nossos pecados, porque o sangue de Jesus cobre toda pessoa que faz a escolha de aceitar esse sacrifício. Fica essa pergunta para você. Qual é a sua escolha? Que Deus nos abençoe a escolher estar com Deus. Jesus está voltando e Ele só vem buscar quem escolheu a Ele. Que Deus nos abençoe, que dê uma excelente semana na presença dEle. A paz, meus irmãos.